Olá pessoal, bem-vindo à aula 14. Nós vamos continuar vendo a manipulação e transformação de dados com o Data Table. Vamos continuar no R. Eu vou carregar o pacote data.table, o pacote readxl e o pacote table. Dessa vez nós vamos utilizar um banco de dados do consumo de energia primária de 76 países que está em exajoule. Tá? Então, eu coloquei aqui o caminho do arquivo para vocês. E também estou colocando um tutorial do data.table se vocês quiserem dar uma olhada. Então eu vou primeiramente importar o arquivo que está no formato XLSX, no formato Excel, utilizando a função readExcel, gravando na variável energia. Se nós pedirmos a classe desse banco de dados, ele é do tipo tbldf, é uma table, como nós já conhecemos nas aulas anteriores. Só que eu vou utilizar aqui uma outra função, que é a função fread. Essa função ela tem a mesma sintaxe do read.csv, lá do RBase. Então eu vou importar via fread. Agora, se pedirmos a classe, eu gravei em energia 2, se pedirmos a classe, ela vai ser do tipo data.table. A função fread é uma função de importação de dados, né, de arquivo do R, do pacote data.table. Então ela é bem mais rápida aí que as funções do RBase. Tá? Vamos continuar estudando o pacote data.table, mas agora utilizando esses dados de energia. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, na verdade, um objeto DF. Né? Esse objeto DF ele vai receber algumas colunas aqui do meu data table energia 2. Vou rodar esse objeto DF. Então, o que vai ser o DF? Então, ele vai ser algumas colunas aqui, que é a coluna continente, né? Count, a coluna 1 e 2, e das colunas 54 até a 58, que é ano de 2016 até 2020. Uma outra forma, essa operação aqui é uma operação data.table, só que ela é similar ao RBase. Né? Uma outra forma, que é exclusiva do data.table, é esse formato aqui. Né? Então, nas colunas eu passo ponto, que é equivalente à lista, e passo o nome aí das variáveis, das colunas que eu quero criar o meu novo data table chamado df. Eu vou criar novamente dessa forma. Então, são duas formas aí de criar uma espécie de subset. Se eu verificar a classe, eu fiz uma consulta no data.table, ela vai ser ainda um data.table. Vamos ler o cabeçalho dela, né? Então vamos continuar com algumas operações aí utilizando esse novo banco de dados. Então eu posso, né, nas linhas aqui, isso aqui é uma operação de linhas, que não tem a vírgula aqui. Até poderia ter, né? Se ficasse dessa forma, seria exatamente igual ao RBase, mas com a diferença de que eu não preciso do operador cifrão para acessar a coluna. Então eu quero continente igual a Europa e ano maior do que 5. Então vai filtrar ali nas linhas. Né? Da forma que nós conhecemos ali, eu quero a coluna 1 e a coluna 2. Né? Torna as linhas e não as colunas. Né? Essa operação aqui no RBase retornaria as colunas, tá? Bem diferente. Eu posso ali pedir a função order, então eu quero ordenar por continente e por país, count, né, em ordem decrescente. Ele ordenou por continente, né, letra A lá, e por país, count, aqui em ordem decrescente, por causa do negativo aqui, né, devido ao negativo. Ok? Eu posso utilizar lá, que nós já vimos, né, a lista, né, e passar o nome da coluna. Posso passar para a lista duas colunas. Utilizar o operador ponto, que o operador ponto é um apelido, né, uma espécie de placeholder para a lista, né, é a mesma coisa, né, acessar as duas colunas, como já vimos anteriormente. Né. Podemos também nomear as colunas, conte igual a continente, país igual a country, são colunas aqui nomeadas, né, fiz uma nomeação aqui pelo nome da coluna, né, passando o nome da coluna dessa forma aqui, um vetor com os nomes das colunas também. Então, existem várias formas de acessar os dados.
Ou eu posso criar um vetor chamado cos, né? Rodar esse vetor, ponto e vírgula, e criar dessa forma, dois pontos, cos, ou dessa forma, cos com o if é igual a false, né? Então, eu posso rodar isso aqui. Essas duas formas, elas são equivalentes, né? Então, ela vai retornar ali as duas colunas. Uma questão ali, pessoal, que o data.table, aqui quando eu leio um data frame, ele vai aparecer embaixo, aqui o nome das colunas. O nome das colunas aparece em cima e embaixo, tá bom? Em cima e embaixo. Vamos fazer alguns cálculos aí, uma computação com as colunas, né? Eu quero aqui, nessa operação, estou passando dos colchetes nas colunas, que a soma do ano de 2009 seja maior que 5. Então, aqui o que está dizendo aqui, né? Quantos países, né, têm um consumo de energia maior do que 5 exajoules? Vamos lá, 2019, 20 países têm um consumo de energia em exajoule maior do que 5. Aqui eu quero pegar o continente igual à Europa, o ano é maior que o consumo anual do ano de 2020 maior que 2 exajoule. E nas colunas eu vou pedir aqui, passo o operador de ponto, né, que é a lista, tipo lista. Quero criar uma variável média ano 2019 igual a média do 2019 e média 2020, né, igual a média min, né, média do ano 2020. Então ele vai fazer um cálculo ali nas colunas, extrair a média, né, do consumo de energia para a Europa e dos países que têm um consumo de energia maior do que 2. Eu posso também pedir que continente seja igual à Europa e pedir o tamanho de uma das colunas. O que ele vai retornar isso aqui? Ele vai retornar na prática aqui, né, quantos países aí da Europa estão no banco de dados, que são 27 países, porque eu estou pedindo lente, né, em 2019. Se eu pedisse aqui um outro ano, ele retorna, poderia ser qualquer coluna, por exemplo, year 2020, ele retornaria também 27, porque o tamanho de qualquer coluna é tamanho 27. Eu posso criar alguns indicadores, né, também. Semelhante ao que nós fizemos com o pacote de playar, podemos criar alguns indicadores aqui no data table. Então, eu passo aqui, né, o meu operador para criar uma nova coluna, né? Eu criei uma nova coluna calculada. Eu vou dizer que soma é igual a ano de 2020 menos o ano de 2019. Né? Aqui é uma operação em cadeia que eu estou fazendo. Daí eu retorno, faço essa operação, eu retorno todas as linhas, as colunas 1 e 2, de 6 até 8, e ordeno pela soma. Por último, retorno as linhas de 1 até 10. Não é necessário colocar vírgula, porque estamos no data.table. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai retornar os maiores quedas no consumo absoluto de energia. Vamos aqui. Maiores quedas ali no consumo de energia. O consumo absoluto. Então, é maior aqui dos Estados Unidos, depois a Índia e Japão. Fizemos isso já com o pacote de playar. A coluna de baixo aqui é a mesma coisa, é a mesma operação, o mesmo cálculo. A única diferença é que eu retorno aqui em ordem decrescente, eu uso a função have. Mesma forma lá que no RBase, e retorno as 10 primeiras linhas. Né? Então, eu retornei aqui em ordem decrescente. Retornando em ordem decrescente, tá os países aqui que tiveram consumo positivo de energia, né? Apenas China, Noruega, Irã e outros países da Ásia que eles classificaram tiveram consumo de energia, tiveram um consumo positivo de energia do ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Ok? Também criar um outro indicador chamado PROP, né? Que é o ano de 2020, dividido pelo ano de 2019 menos 1, que multiplica 100. Que ele vai dar as maiores quedas relativas no consumo de energia em exajoule. Aí eu ordeno ela, peço aqui depois a coluna 2 e a coluna 6 de 9, ordeno por prop, que é o indicador que eu estou criando, e retorno as linhas de 1 até 10. Então,
Então, essas são as maiores quedas do consumo relativo de energia. Então, a maior queda foi na Venezuela, depois Hong Kong, né? China, Hong Kong, SAR, Bélgica, Grécia, etc. Se eu quiser retornar as menores quedas do consumo relativo, é só passar a função heavy aqui, né? Eu pego uma coluna a mais para pegar o novo indicador que eu estou criando, né? Aqui a operação é a mesma, né? Ao invés de ser prop, é prop 2, e passo a função heavy, né? Reverso, né? Vai classificar em ordem decrescente, né? Vamos ver. Então eu tenho os menores consumos relativos, o que significa que a Noruega teve um aumento de 8% no consumo de energia, depois ele vem a China com 2,41% em relação ao ano 2019, né, o Irã, etc. A gente pode verificar aqui, como nós verificamos lá com o pacote de player, que a grande maioria dos 76 países tiveram uma queda no consumo de energia do ano 2020 em relação a 2019 devido à pandemia. Tá? Podemos também calcular o consumo proporcional, né, de energia. Então, crio uma variável chamada razão, que é o ano de 2019 dividido pela soma do ano de 2019, que multiplica 100. Capturo as colunas e classifico em ordem decrescente por razão. Então, ele vai dar o consumo proporcional de energia aí pelos países. Significa aqui que a China, dentre esses 76 países, tem 26% do consumo de energia, Estados Unidos 17%, né? Índia 6% e assim por diante. Podemos verificar também aqui que o nosso país, Brasil, é o sétimo que mais consome energia, com 2,31% do consumo ali mundial, se analisarmos esses 76 países como representantes do mundo, né? Vamos estudar agora o operador N e BY. Então, se passarmos aqui continente igual a Europa e N, o que ele vai fazer aqui? Ele vai contar quantos países tem na Europa. Esse N aqui é um operador para fazer contagem. Isso aqui retorna a mesma coisa que essa operação aqui, né, com lente. Tá bom? Se passarmos apenas o operador N, o que ele vai fazer? Ele vai contar, né, o número de registros, o número de linhas do banco de dados. Agora, o N é interessante utilizar ele com o operador BY. Vamos passar o operador .n e o operador BY por continente. Ele fez ali uma contagem, né? Essa operação ela é similar ao comando count do dplyr. Eu poderia passar ali o by, count, uma operação em cadeia, para ele ordenar em ordem decrescente de n, né? Ele vai ordenar em ordem crescente ali. Eu poderia aqui passar a operação ordenar por ordem crescente, capturar, né, algumas linhas de 1 até 4. Né? Eu poderia extrair também estatística da coluna. Então eu pego aqui, ao invés de colocar o ponto N, eu peço a média do ano de 2020 por continente. Então, ao invés de retornar uma contagem, vai retornar a média ali do consumo de energia dos continentes. Poderia retornar ali o valor máximo, né? O desvio padrão, que é o SD. Eu poderia retornar várias estatísticas ali de um agrupamento qualquer. Um outro operador que a gente vai ver na aula 15 é o operador SD e também a função lapply. A função lapply ela aplica uma função a um data frame ou a um vetor específico, né? Então, só vou mostrar aqui se eu quero capturar colunas diferentes. Nesse caso aqui eu estou passando a função lapply, o operador SD, que eu vou explicar depois, a média, né, por continente, e eu estou utilizando essa outra função sdcode para passar a coluna. O que ele vai fazer? Então, vai extrair a média aqui por continente, da mesma forma lá que o operador N em cima lá. Só que eu posso passar não apenas o ano de 2020, mas aqui eu posso passar várias colunas aqui. No caso, estou passando duas colunas, passei uma outra função de máximo aqui, né, no lapply. Então ele vai retornar agora a média do ano 2019 e do ano 2020.
né? Então, na próxima aula eu vou explicar um pouco mais ali sobre o operador SB e a função ERAPLY. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.